fazendo live o tempo inteiro. Enfim, é a tecnologia a nosso favor nesse momento. A gente está aqui Exatamente. numa oportunidade de usufruir dela, né? Exatamente. Fazê-la nossa aliada, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo. Isso aí, isso Muito aí. bem. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando e a gente já vai começar. Começando. Pessoal, então o objetivo da nossa live hoje é a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade, né? Eu e a Gisele já trabalhamos juntas há algum tempo, eu atendendo alguns pacientes dela como pedagoga, e nós achamos muito legal, a gente teve essa ideia na semana passada, de contribuir, né, com o nosso conhecimento sobre a ansiedade, ajudá-los nesse momento que a gente tem, que a gente está vivendo, seja nós como adultos ou, né, com os nossos filhos, com quem está conosco nesse momento. Né, Gi? Isso aí. Então vamos, quem sabe você se apresenta primeiro para os meus seguidores que não te conhecem. Quem é a Liliane? Vamos lá? Isso. Então, sou Liliane, sou pedagoga formada pela Unicentro, sou professora no Ensino Fundamental 1 de uma rede privada aqui de Guarapuava, né? Do terceiro ano, e atuo também como pedagoga, como professora particular, na Educare, né? Eu tenho uma empresa que atua com alguns apoios escolares. E trabalho com a Gi, então, nesse apoio com os pacientes que ela me repassa. Isso aí, que bom. Então você tem contato direto com as crianças e com os pais, né? Diariamente, né? Exatamente. Então Exato. isso é bem bacana. Inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? Uhum, isso aí. Então, quando a gente comentou de falar, eu já tinha dado uma live semana passada sobre ansiedade, e aí quando a gente comentou de repetir o tema de novo, vamos falar de ansiedade de novo, mas é que não tem como fugir disso nesse momento, né? Então, é muito importante a gente reprisar algumas situações e, ao mesmo tempo, para os teus seguidores que não me conhecem, eu sou Gisele Matos Leão, sou psicóloga. Atuo dentro da linha sistêmica familiar, então eu sou titulada pelo Intercef, que é o Instituto de Terapia da Família de Curitiba. Sou formada na PUC em 2003. Tenho pós-graduação em Administração e Saúde. E nesse momento sou mestranda em Promoção da Saúde, então eu tenho tido contato bastante com essa, vamos dizer assim, com essas áreas, né, que estão envolvidas nesse momento. E a pretensão da nossa live aqui não é colocar nenhuma questão de julgamento, nem nada, é muito mais compartilhar, é muito mais trazer dicas, informações, talvez tentar ajudar alguma pergunta que vocês tenham e que a gente possa, de alguma forma ou outra, contribuir. E tá somando, né? Foi uma forma que eu e a Lili encontramos de multiplicar e de trazer informação para vocês. Exatamente. Isso. Um beijo para os meus. Já vi que tem pacientinho meu me assistindo ali, então, ó, um beijo da tia Gi. Vocês estão mandando perguntas pra gente. Ixi, Maria! Vamos ter que correr aqui, senão nosso tempo não vai dar. Então, podemos começar, né, Lili? Isso, Gi, explica para nós o que significa a palavra ansiedade? Qual que é o conceito da palavra ansiedade? Para que as pessoas consigam entender. Ansiedade não é depressão, certo? Certo. Então, assim, vamos lá. Primeiro, assim, um conceito básico que a ansiedade é uma emoção que ela é considerada normal a todo ser humano. Então, ela faz parte do desenvolvimento humano. Ela, muitas vezes, pode nos proteger de situações de perigo, até, né? Então, a ansiedade é aquele friozinho na barriga que você sente, por exemplo, antes de entrar a dar uma aula, por exemplo. Ou Sim. antes de você dar uma palestra, antes das crianças ou adolescentes ou qualquer um ir fazer uma prova, por exemplo, ir fazer um vestibular. Então, aquele frio na barriga, aquela sensação assim de incerteza daquilo que eu vou fazer e se aquilo que eu vou fazer vai estar correspondendo àquilo que a minha expectativa. Então, ansiedade é um sentimento, é uma emoção, na verdade, desculpa, é uma emoção normal que
todos nós temos. Mas aí o que que acontece, então, no meio de tudo isso? Quando que ela deixa de ser normal? É uma das perguntas até que eu já tinha selecionado aqui, né? Como saber que o nível de ansiedade está fora do normal? É quando esse sentimento de medo, essa sensação que a gente tem, essa sensação de preocupação, ela passa a ser intensa e permanente. Ou seja, ela vira um transtorno quando eu não consigo mais fazer as atividades do dia a dia como eu fazia antes. Então, ela começa a me atrapalhar. Como se ela dominasse a gente, né, Gi? Assim, em alguns momentos, algumas coisas que a gente fazia, a gente já não consegue mais aquela mesma rotina, a gente sente um medo até de fazer algumas coisas, né? Isso, ela é uma preocupação da minha mente com relação àquilo que eu tenho que fazer. E essa ansiedade, ela tem sintomas. E é aí que começa o negócio a complicar um pouquinho, porque são sintomas que às vezes até parece alguns outros transtornos, algumas outras doenças, como depressão, como síndrome do pânico, como um transtorno de ansiedade generalizada. Enfim, aí começa o negócio dar uma aumentada aí, né? Então, quando e como eu devo saber diferenciar isso? Quando ela se torna um transtorno? Quando eu não consigo mais realizar as minhas atividades no dia a dia como eu fazia antes. Então, ela passa a ser um problema. Porque uma das perguntas dos seguidores, dos meus seguidores, foi em relação a isso, realmente. Quando que a ansiedade, ela vira a depressão, né? Ou as pessoas muitas vezes confundem se eu estou passando por um momento ou por um período de ansiedade, né? Por alguma coisa que aconteceu que me deixou abalada, que me deixou insegura. E as pessoas às vezes confundem isso com a depressão, né? Então a gente acaba percebendo com as suas palavras que não é a mesma coisa, né? Mas a ansiedade, ela pode nos trazer uma depressão, não pode, Gi? Isso, são transtornos que andam de mãos dadas, vamos falar assim, mas não necessariamente eles têm tratamento diferente, né? Sim. E aí, assim, esse processo de diferenciação faz parte do diagnóstico diferencial do profissional. Então, quando a gente percebe que o sintoma está exagerado, está exacerbado, é o momento de procurar ajuda profissional, né? E aí que o negócio aumenta. Lili, eu recebi aqui muitas perguntas, assim, porque eu e a Lili colocamos caixinhas nos nossos stories, né, Lili? E aí a gente foi recebendo um monte de pergunta. Você me permite fazer uma aqui? Claro, pode fazer, vamos lá. Então, alguns parceiros meus acabaram colocando também nos stories deles, e uma delas foi a doutora Vanusa Decker. Para quem não segue ela aí, fica a dica, ela é biomédica, especialista em estética, trabalha com harmonização facial, estética corporal e programa de emagrecimento, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, que é a ansiedade e a compulsão alimentar. Acho que ela tá por aí também, Gi. Tá, eu vi ela entrando, eu acho. Estou concentrada aqui no raciocínio. Então, e aí, uma das perguntas que colocaram lá para ela também foi por que a ansiedade piora ao cair da noite? Eu achei bem interessante essa pergunta. Sim. Achei bem interessante. Porque tem uma frase até que eu uso assim, no meu consultório, assim, que quando as luzes apagam, o mundo fica silencioso e não há mais distrações. Então, o que acontece? Por que acontece isso? Porque a ansiedade noturna, ela é causada por altos níveis de estresse que a gente teve durante o dia. Então, durante o dia, a gente foi acumulando aquele estresse, acumulando. E quando a gente chega em casa e acabam as distrações, ou seja, vai abaixando a adrenalina do dia a dia, aquilo vem vindo na cabeça da gente e às vezes fica fora de controle, controlar, né? Aquele pensamento que vem vindo na nossa cabeça. Então, realmente, de fato, acontece isso mais à noite. E aí, na continuidade aqui, a gente vai dar algumas dicas do que a gente vai poder fazer. Porque agora sim, estamos falando do que acontece com a tal da ansiedade. Aí depois a gente vai dar as dicas. Né?
tá situando. Exatamente. Eu não sei se mais ou menos está dentro aí também do que você tem das suas perguntas. Tá sim, Gi. As pessoas perguntaram também alguns sintomas que a ansiedade pode causar. Até, inclusive, uma seguidora postou que ela tem muita dor de cabeça e ela passou por um período de desemprego, né? Ela não mora aqui, ela mora em São Paulo. E ela passou por alguns momentos difíceis e ela teve alguns sintomas, a falta de sono, a dor de cabeça e tudo mais, né? Como que a gente poderia ajudá-la de alguma forma para que ela consiga melhorar, né? Porque a gente também sabe assim, né? Ter uma rotina, fazer um exercício físico, que a gente também vai trazer um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que durante o dia a gente está com a mente ocupada fazendo as nossas coisas, trabalhando, e à noite, então, a gente tende a relaxar um pouco e a pensar em outras... E a sofrer pelo dia de amanhã, eu sempre penso assim, né? Que eu já passei por isso. A gente sofre pelo dia de amanhã, eu sofro pelo que eu ainda vou viver, o que eu planejei, se vai dar certo ou não vai, né? E a gente falou... Exatamente. E a importância de viver um momento de cada vez, né? Viver o momento, viver o dia e tudo mais. Então, realmente, a ansiedade, ela traz sintomas tanto psicológico quanto sintomas físicos. Então, vamos Sim, lá, sintomas físicos. Aquela dor no peito, aquela sensação de angústia, aquele nó na garganta que não vai passar, né? Sudorese aumenta a nossa capacidade, né, de suar, começa a ter tremores nas mãos, começa a ter insônia, começa a ter N sintomas, sensação de fraqueza, cansaço, de não conseguir ânimo para fazer as coisas, né? Então, os sintomas físicos são bem acentuados, assim, quando você tá já num transtorno de ansiedade. Os sintomas psicológicos, o que eu coloquei aqui? É essa coisa mesmo, da tensão, do nervosismo, a sensação de que algo ruim vai acontecer daqui a pouco, problemas de concentração. Então, muitas crianças na escola, né, podem estar com dificuldade de concentração por estar vivendo uma situação de ansiedade, um momento de ansiedade dentro de casa e acabar levando para a escola. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos, né? Tem muita criança diagnosticada com déficit de atenção, com isso, com aquilo, e quando na verdade a gente tem que sempre tomar um certo cuidado com relação a isso, né? Então, assim, são vários os sintomas, tanto os físicos, que é aquilo que a gente pode, né, mais sentir e ver e pegar, e também quanto os psicológicos que estão nesse âmbito das sensações, emoções, sentimentos, né? São essas duas situações que acontecem. a Gi, gente, essa semana falando sobre isso, né? Ela postou algo bem interessante. Não coma a sua ansiedade, por favor. E a doutora Família também colocou isso, né? Que a gente acaba descontando, a maioria das pessoas acabam descontando a ansiedade na comida, né? E esse tempo de quarentena. Opa, vamos lá. Caiu no celular. Esse tempo de quarentena, a gente tem feito coisas que a gente não fazia antigamente, cozinhar, estar junto e tudo mais, mas as pessoas têm essa falta de controle, né? O que a gente poderia fazer, Gil? O que você acha? Essa compulsão alimentar que a gente tem quando a gente está ansioso? Na verdade é assim, porque quando a gente fica ansioso, é como se a gente sentisse falta de alguma coisa, que às vezes a gente não sabe nem o que é, né? Então eu preciso suprir essa falta que tá me fazendo, que às vezes eu não sei nem o que é, e acabo buscando algo que me dá prazer. E o que me dá prazer? Aquela panela de brigadeiro, aquela bolacha maravilhosa, aquele, sei lá, tanta coisa Aquele lanche maravilhoso que a gente pode pedir, né? Isso, então a gente acaba indo buscar fontes de prazer
em outras coisas. E aí que acaba que as coisas também vão tomando um outro rumo. Então, se o problema, até uma das perguntas aqui do pessoal da Vanusa, quero achar aqui, ó. Vamos subir coraçãozinho, pessoal. Para o Instagram entender que vocês estão gostando, gente. Isso mesmo. Ó, teve uma pergunta dela aqui que eu achei bem interessante. Por que sentimos a necessidade de estar mastigando, mesmo sabendo que, além de não estarmos com fome, não estamos satisfeitos com o nosso peso, mas a ansiedade é mais forte e precisamos comer? Eu coloquei aqui um só que não. Porque você não precisa comer. Ah, eu vi que colocaram ali Nutella. Gente, Nutella, uma colherinha assim, na hora que você Deus o livre. Então, o que eu acabei colocando? Por que eu coloquei um só que não? Porque você é capaz de controlar os teus pensamentos, né? Então, se ela é uma preocupação daquilo que está por vir, ela é antes do tempo. Então, cabe a quem controlar isso? Eu mesma, eu tenho que me corresponsabilizar pelo meu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento humano, de tudo mais. Então, se o problema não é fome, comida não vai ser a solução. Exatamente. E aí não adianta, quanto mais eu comer, mais eu vou querer estar ingerindo mais esses alimentos, e aí por isso vira uma compulsão. Então, quanto mais eu quero para suprir aquela falta daquilo que eu tenho buscado. Então, como que eu identifico isso? É assim, eu acho que essa quarentena ali está nos fazendo um convite muito especial. No sentido de a gente olhar para dentro, né? Para o autoconhecimento. Lógico que não podemos dizer que a gente não está antenado o tempo inteiro com tudo que está acontecendo, porque nunca na história nossa nós vivemos algo parecido com o que está acontecendo agora. Então, dizer para vocês que a gente não está ansioso, eu estaria aqui, blá, 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 blá. Eu falo para vocês. Eu falo por mim, eu estou ansiosa sim com essa situação. Eu sou empresária, não sei como que vai ser a sequência dos próximos dias, não sei se o comércio vai abrir, se o comércio não vai abrir. Eu acabei acompanhando alguns grupos até, assim, teve até brigas gigantescas, porque um é a favor de abrir o comércio, outro é contra abrir o comércio. E aí eu acabei, assim, me pegando numa situação, quase que eu caio. Quase que eu caí numa discussão de grupo, menina do céu, pensando nesse sentido assim, ou seja, virou uma briga entre saúde versus economia, né? Aí acabei assim, não, peraí, Gisele, não é por aí. Vamos alinhar, porque são duas coisas que vão ter que andar juntas, e eu acho que quero pedir a Deus nesse momento. Pedir a Deus nesse momento que os nossos governantes, eu acho que já estão entendendo isso, né? E que eles têm que buscar soluções de forma equilibrada para todo mundo, né? Então, e assim, cada ser humano, ele é focado na sua dor. Então, isso faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Então, ou seja, aquele que é profissional da área de saúde, ele vai pensar na área de saúde. Aquele que é empresário está desesperado, não só pela questão financeira, pelo lucro, mas pela responsabilidade social que ele representa, né? Os empregos que ele gera, tudo que acontece. Então, assim, gente, isso aí traz muita ansiedade mesmo. Então, assim, o como lidar com tudo isso é que vai nos fazer diferente. Porque não adianta, até tem uma hashtag do Dr. Rossandro Klinge que fala assim, quarentena sem pirar. Hashtag quarentena sem pirar. Ou seja, vamos ver como é que a gente consegue sair dessa de forma equilibrada. O que não é muito fácil. Não, e se ajudar, né? Até conversávamos sobre isso, inclusive, né? Que isso de alguma forma também afeta as crianças em casa, né? É um período que a gente não esperava, né? As crianças em casa, as escolas fechadas, e como que a gente pode ajudar? Como que os pais também lidam, né? Com esse desafio de estar em casa com eles, né? É algo diferente, né?
e que, de alguma forma, precisa ser positivo também para as crianças, né? Ter esse equilíbrio, né? Eu também acho muito importante a questão da rotina. O Marco estava colocando ali, né? Fazer o exercício físico me ajudou na ansiedade, um exercício físico permanente, né? Então, ter essa rotina de levantar, tomar o café, o que que a gente vai fazer, planejar também. A gente não ficar com o tempo ocioso. Se nós ficamos com o tempo ocioso, a gente acaba pensando coisas que não deveria, comendo a mais. Então, assim, e não posso colocar a culpa no outro da minha ansiedade, né? Igual você disse. Eu preciso me ajudar, eu acho que, né, me conhecer, né? O que que me atinge, o que que não me atinge, como que eu posso melhorar? Porque imagine, a gente está em casa, você está em casa com 5 pessoas, né? Todos os dias. Uhum. Então, eu estou em Aham. casa com o meu esposo todos os dias. É difícil, a convivência, ela não é fácil. Ela é desafiadora. Só que como que a gente pode se ajudar? O que que a gente pode fazer? Né? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem a rotina regradinha. Então, isso também ajuda a gente, né, não ter esse tempo ocioso. A gente procura fazer um exercício, procura fazer, né, ser criativo no almoço com as crianças, por exemplo, com os pais que estão em casa, fazer uma atividade diferente, movimentar-se, gente, faz muito bem, né? Então, acho que essa quarentena trouxe muitas coisas para a gente repensar, né? E a gente precisa se ajudar de alguma forma. Então, assim, criei o canal, né? Criei o canal no YouTube com contação de história. Como que eu posso ajudar os meus alunos em casa, ou os pais que têm as crianças em casa, a não ficar com esse tempo tão ocioso? Uma hora ou outra fica. É muita coisa, né? Muito tempo em casa. Mas acho que o intuito até dessa live é a gente se ajudar. É que as pessoas tenham esse pensamento voltados para a empatia, né? O que que eu posso fazer pelo outro, me colocar no lugar do outro e não sair só criticando, né? Que é muito fácil. Então a gente precisa compartilhar coisas do bem e fazer coisas diferentes, né? Pensar no próximo. E aí é que está a habilidade, a inteligência emocional. Não que a gente queira desvalidar o sentimento, assim, porque tem os dois lados, né? Ele tem muita gente em casa realmente preocupado, né? Já ouvi pessoas que precisaram demitir 10, 20 funcionários já. Como assim, gente que perdeu o emprego, como é que você vem falar para eu ficar numa boa, eu criar uma rotina, se eu estou desempregado, se eu não vou ter dinheiro amanhã depois? Então, assim, tem os dois lados sempre da moeda, né? Por isso que aqui o objetivo é tentar inspirar. A gente sabe que existe sofrimento, a gente sabe que existe dor. E outra coisa, nós da psicologia, a gente estava até vendo hoje de manhã uma live do Conselho Federal de Psicologia, a gente não tem ainda a extensão do que essa pandemia vai gerar ainda emocionalmente, sabe? São coisas que a gente ainda não tem a dimensão do quanto isso vai afetar o comportamento humano. Então, assim, de doenças mentais mesmo, né? Que vão acontecer. Por exemplo, tem pessoas que já acabam assim, tem que lavar a mão, passar álcool gel, vai gerando um transtorno obsessivo compulsivo, de tanto que ela tem que higienizar a mão. Então, ou seja, a gente não sabe ainda aonde tudo isso vai chegar. Eu acho que ninguém ainda sabe. Mas a ideia aqui, como a Lili trouxe, é inspirar as pessoas, né? A Sarita também compartilhou ali o nosso post a respeito de exercício físico. Eu acho que exercício físico é um grande aliado, né? O pessoal da Xbody também compartilhou ali. Eu não sei se você já viu, Lili, o que é esse negócio da Xbody? Aquele é um. Sim, eu já vi. Você coloca e é como se fosse choquezinhos, né? Isso, é um macacão que você coloca e fica dando Exatamente. choque para estimular, né, os músculos, assim, é uma outra atividade. Tem tantas alternativas que a gente pode estar buscando, né? Mas depende de cada um. O que serve para mim? Tem gente que gosta de levar choquinho, tem gente que não vai gostar de levar choquinho, tem gente que, né? E agora em casa ainda mais
estando em casa, eu tenho que pegar, não tenho peso, não tenho isso. Pega um saco de 5 quilos de arroz, faz né? Eu acho que o exercício físico, ele traz, assim, quando você termina, ele libera hormônios, endorfina, serotonina, enfim, tantas coisas que trazem a sensação de prazer que te ajudam nesse processo, né? Então, uma das coisas que a gente fala bastante é exercício físico. Lilia, tem uma outra pergunta aqui do pessoal lá da Vanusa que fala assim: alguns momentos de ansiedade, não diário, precisa do uso de medicamento controlado? Então, aqui eu tenho para dizer para você que depende, né? Para chegar ao ponto de uso de medicamento, você tem que passar por um profissional. Esse profissional ele tem que te avaliar, né? O que é esse profissional? Se você o profissional que pode te receitar a medicação, nesse caso, vai ser o psiquiatra. Mas você pode passar por um psicólogo, ele vai avaliar se você também precisa, tá? Ele pode encaminhar você, então vai depender da tua rede de acesso. Mas a questão da medicação seria realmente com o psiquiatra, que é a pessoa que pode estar receitando essa medicação. Mas a avaliação, ela pode ser feita por um psicólogo que pode depois te encaminhar para o psiquiatra para fazer. Então, em alguns momentos, algumas situações, quando já está exagerada, cabe sim o uso de medicamento. Mas quem vai avaliar isso? Então, não se preocupe você em saber, será que eu preciso de um remédio, será que não? Mas de procurar um profissional que vai te dizer daí que isso que você está sentindo já está acima da curva. Exatamente. Tá? Se você vê que está fugindo do controle, né? E assim, né, Gi, eu fiz terapia há muitos anos e esse ano ainda não tive a oportunidade de continuar, mas como é bom também a gente ter esse acesso, né, falando com você enquanto profissional, como é bom a gente poder ter alguém para poder conversar. As pessoas têm também um preconceito com a terapia ou com, né, eu acho que é um caminho também para que a gente possa se ajudar nesse momento, né? No caso, ou alguém que passa por esse processo da ansiedade, que realmente não consegue sozinho, a terapia ela é um caminho que nos ajuda muito, né? Com certeza, com certeza. Agora, durante a pandemia, o Conselho Federal de Psicologia também liberou para todos os profissionais psicólogos habilitados, né, registrados no Conselho, o atendimento online. Então, é uma coisa que antes não eram todos os profissionais que podiam fazer, eles tinham que estar cadastrado no conselho para fazer. Agora, devido à pandemia, foi uma dos decretos que eles baixaram, é que todo profissional psicólogo pode fazer isso. Então, eu estou fazendo atendimentos online, já atendi essa semana, então marca um horário, em ambiente estéreo, que a gente chama, né? Ambiente reservado, com tudo bem organizadinho, a gente consegue fazer sessão, né? Eu acho que terapia era visto antigamente, bem antigamente ou não tão antigamente, enfim, como coisa para louco, né? Que assim, mas eu não tô louco, mas eu não tô doente. Então, assim, tinha muito isso. Eu acho que hoje a gente já tá num outro caminhar, as pessoas estão procurando se informar muito mais, né? E terapia é autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais longe eu consigo ir. Então, eu acho que é por aí esse caminho, né? Teve uma outra perguntinha aqui que fala assim, ó, dicas de técnicas para diminuir a ansiedade de quem é muito ativo e está na quarentena. Tem gente sofrendo porque não consegue ficar em casa. Fica com aquele negócio, né? De querer sair, de querer fazer isso. Ei, Lili, o que você acha? A pessoa tem que se manter ocupada, né? Tem que se manter ocupada. E vendo por nós mesmos, né, que trabalhamos aqui direto e somos duas pessoas falantes, ansiosas por natureza, então o exercício físico, eu acho que, né, a gente procura ter uma rotina que também ajuda a ocupar a mente, né? Eu moro em apartamento, então assim, eu não tenho muito lugar para fazer as coisas, não tenho um quintal, mas eu vou na garagem, eu tiro meu carro, eu faço aqui mesmo na sala. A gente está falando de tantas lives, né? Tem tanta gente proporcionando exercício físico online, né? Então a gente tem feito aqui
Alimentação saudável também, eu acho que, né, procurar como se alimentar bem, não ficar, né, não é porque a gente está de quarentena, a gente não está de férias, né? Eu tenho trabalhado, a Gi também acabou de falar que está trabalhando, então eu tenho preparado aula, feito planejamento e tudo mais. A gente está dando apoio aos nossos alunos e então, assim, não A comer as Sarita, besteiras que a a gente... Sarita colocou ali. Ah, tá. Ler um livro. Não, é que Ah, tá. Vai. a Sarita colocou ali que ela está postando nos stories dela sequência de exercícios físicos, pessoal. Para quem quiser seguir ela, ela está postando sequências de exercícios. Ou seja, pessoas que te inspiram a ser melhor e fazer coisas Exatamente. diferentes. É importante que a gente siga. Que a gente siga esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, né? Que vai estar trazendo dicas e conteúdo construtivos para somar, para agregar. Porque de uma coisa é certa, Lili, dessa quarentena a gente não vai sair igual. Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que. E eu penso assim também, nada acontece por acaso, né? Se a gente for olhar, nós estávamos muito acelerados, né? Nós estávamos, né? Nós não tínhamos tempo para nada, né? E ao mesmo tempo a gente tinha o tempo todo do mundo para fazer tudo. Então eu acho que trouxe, né? Esse momento de pausa para a gente repensar muitas coisas e fazer, né? O que a gente geralmente não fazia, criar hábitos, né? Até eu estava lendo sobre isso. Se 20 dias eu fico fazendo algo naquele mesmo horário, eu crio um hábito, então eu quero ler, né? Então, se eu todos os dias pegar 10, 15 minutos, né, 3, 4 páginas, eu vou criar um hábito da leitura. E a gente tem agora esse tempo para isso, né? Para ocupar a nossa mente. Existe uma outra linha que eu tenho gostado de estudar e aprender um pouco mais. Tá me ouvindo? Deu uma Tá congelada um ali pouquinho no teu. atrasado, mas tô Tá me ouvindo. ouvindo? Tô. Tá. E chama mindfulness. É um termo Sim. de inglês que fala em atenção plena. O que significa mindfulness? Se você ainda não viu e quiser dar uma lida sobre isso, acho bem interessante. Atenção plena, ou seja, é uma forma de concentração, de você treinar o teu cérebro para se concentrar naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, os hiperativos sofrem um pouco com isso, mas é treino. É treino. Se eu treinar que agora eu vou estar aqui fazendo determinada coisa, eu estar com a minha atenção plena em fazer isso. Eu estar concentrado em fazer isso. Então, é uma das dicas que eu tinha colocado aqui, que é procurar aprender esses novos termos, novos conteúdos, né? Porque o mindfulness é um estado mental que você consegue direcionar o teu pensamento para estar concentrado em fazer determinada atividade. Então é bem legal, chama mindfulness. Exatamente. Até com as crianças, a gente até não tem essa nomenclatura, mas, né, algumas coisas que são necessárias desenvolver, que elas têm alguma dificuldade, é necessário treinar diariamente, né, algumas práticas para que ela consiga aprender e para aquilo, né, que vire um hábito que ela consiga desenvolver melhor aquilo que ela tem alguma dificuldade, seja leitura, escrita, enfim, né? A gente também desenvolve isso com as crianças. Você falou das crianças agora, e aí eu queria lembrar uma coisa bem interessante. Eu faço atendimento infantil e familiar também, então eu trabalho com essa linha. Diferente do que alguns pais possam até pensar, as nossas crianças também sofrem de ansiedade. Eu costumo Sim, dizer que criança é igual o esponjinho Scott Bright. Ele suga no ambiente. Um ambiente que está estressado, que tem muita ansiedade, que tem muito isso, a criança também vai apresentar esses comportamentos. Então, o que ele começa a fazer? Começa a fazer birra, começa a ficar manhoso,
começa a não querer fazer as atividades, começa a ter problema para dormir, insônia, dor de barriga, começa a ter N comportamentos porque ele está vendo que o ambiente está estressante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, os pais, mas ele não quer fazer isso, ele não quer fazer isso. Ou eu tenho mães que me procuraram essa semana que falaram assim, mas ele não sai do computador. Então, assim, cabe nós, pais, responsáveis, adultos, em buscar alternativas. Lógico, né, gente, que isso tem várias faixas etárias. Né? Sim. Não é para todos, né? O mais adolescente, não, né? Enfim, mas cabe nós, pais, buscar recurso para essas crianças pequenas, vamos falar assim, oferecer recursos. Eu tenho visto, por exemplo, filhos únicos que a mãe tá procurando várias alternativas, várias atividades, e isso eu achei bacana porque a Lili, ela é pedagoga, ela é professora, mas ela criou um canal agora que não é de fazer tarefa, viu, pais? Esse canal que ela criou é de contação de história. Eu achei tão bacana, eu achei tão sensível da tua parte, por quê? Porque às vezes as crianças não conseguem aprender muito em ambiente estressor, entendeu? Então, é difícil para eles e ter aula e estudar e tal. Eu não sei ainda como vai ser para frente, né? Eu tô falando isso aqui hoje, né? Com uma semana e pouquinho aí de quarentena. Mas, lógico que as escolas estão procurando ao máximo tentar trazer conteúdo e tudo, mas às vezes os pais estão tão nervosos, tão preocupados com o que está acontecendo agora, com a empresa, com os negócios, como que vão pagar o aluguel, né? Como vão pagar água, luz, telefone, se eles não vão receber, como que vai ser? Então eles estão tão preocupados com tudo isso que o ensinar o conteúdo de português, matemática, história, geografia não está fazendo parte. Então a gente tem que ir devagar, a gente tem que estar tem que ir com muita cautela nesse momento com relação ao aprendizado, porque se a gente forçar, aí vai, você sabe como é que é, né? Uma criança que para aprender abaixo de imposição de forte, né? Assim, não aprende. Não, e ela não desenvolve e a gente acaba criando outros conflitos ou outros traumas, né? Que vão dificultar a aprendizagem dela para frente, né? Então, acho que é um momento que a gente nunca viveu, né? Vamos falar assim, a nível pedagógico, escolar, a gente nunca passou por isso, a gente não sabe o que vai ser, como que vai ser, né? E os pais agora se vendo nessa responsabilidade de estar com eles, né, de estar recebendo os conteúdos e tendo que trabalhar com eles em sala, então, em casa, desculpa. Então, é difícil. E aí, a ideia do canal veio para ter esse tempo de qualidade com as crianças, né? Então, assim, poxa, eu amo contação de história, eu sempre gostei, né? A minha família toda é professora, então a gente tem essa habilidade, por que eu não posso usar ela para o bem, né? Então, e aí eu comecei a contar a história para os meus alunos, porque eu precisava que eles trabalhassem um livro que estava na apostila, e aí já deu, né? Aquilo deu certo, as pessoas gostaram e a gente tem continuado. Eu acho que é uma forma, assim, de acalmá-las, né? Você está ali, tem um desafio no final de cada história, mas é um momento de qualidade que elas estão aprendendo, que elas trabalham o lúdico, você trabalha a entonação, você trabalha, né, o desenvolvimento facial, né, a criatividade. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que usar nossas habilidades para o bem, né, para ajudá-los de alguma forma. Parabéns, é isso mesmo. Eu acho que nós brasileiros, a gente tem essa garra, né? Sim. A gente tem essa garra de se reinventar a cada amanhecer. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir, né? Tá sendo horrível para todo mundo, gente. É uma situação extremamente triste. Triste, muito triste. Tá sendo muito difícil, mas é a gente se reinventar. E psicologicamente falando, a gente fala assim, ressignificar essa dor, essa tristeza, esse sentimento e tentar reverter tudo isso para o nosso bem.
não só para o nosso bem, como de toda uma sociedade. Né? Porque assim, se você consegue manter o teu equilíbrio e ainda ajudar o próximo, é uma coisa magnífica, né? Então, assim, eu vi ali que o pessoal do Instituto João Paulo II entrou ali, está nos apoiando. O Instituto João Paulo II, para quem não conhece, ele atende mais de 100 crianças e adolescentes e famílias em situações de vulnerabilidade social. E quem quiser e tiver interesse, pode me mandar no direct depois. Existem famílias lá que estão passando fome. Então, se você quiser doar uma cesta básica, se você é meu seguidor ou seguidor da Lili, se você quiser doar uma cesta básica para essas famílias, me manda lá um direct que a gente está fazendo encomenda para o mercado vai lá e entrega para o Instituto distribui para essas famílias, tudo de forma ordenada, cada família vai numa hora. Tá bem bacana assim, o trabalho que as irmãs estão fazendo, a Jéssica, que é da administração, a Mari, que é assistente social. Eu acho que também é um momento assim, né? Lógico que é um momento da gente olhar para dentro, um momento da gente olhar para a gente, mas se eu conseguir fazer tudo isso e ainda servir e ainda conseguir ajudar o próximo, porque nós estamos falando de comida, né? Aquela pessoa que não vai ter latinha para catar amanhã, que ela não vai ter o papelão para catar, porque tá tudo fechado, tá tudo isso. Então, se de alguma forma tu toca o teu coração, nos ajude com cestas básicas, né? Estão na faixa de, se não me engano, é 40 e poucos reais. Não chega a 50, acho que é 46 reais uma cesta básica com 14 itens, que a gente acabou comprando essa semana e já mandou entregar algumas. Então, assim, eu acho que é legal a gente também poder ajudar o próximo nessa hora, né? E às vezes não é só nessas famílias que estão carentes lá, mas às vezes é o teu funcionário, ou pessoas próximas de você, isso nós estamos falando de comida. Outra questão também é a gente observar, eu tinha até anotado aqui, que é observar o grupo de risco psicológico, Lili. O que é isso, grupo de risco psicológico? Eu sei que a minha mãe, por exemplo, faz parte de um grupo de risco psicológico. Ninguém está falando disso, viu? Nós estamos falando de grupo de risco de idoso, grupo de risco de doenças cardíacas, pulmonares. Existem o grupo de risco psicológico. São aquelas pessoas... Eu vi ali gente pedindo o endereço do instituto, depois eu dou no direct, porque eu não lembro de cabeça. Mas é aqui no Alto da 15. Tá. O grupo de risco psicológico são aquelas pessoas que já sofrem de ansiedade, tá? De uma ansiedade generalizada e que presas agora, vamos dizer assim, dentro de casa, isso começa a inflar, isso começa a ficar maior. Então, um exemplo, se eu sei que a minha mãe é ansiosa, faz mais ligações de vídeo para ela, dá mais atenção para ela, dá mais carinho, se é a tua avó, se é a tua prima, se é a tua funcionária, se você já conhece ao teu redor pessoas que sofrem de ansiedade, tenta agir, não fica paralisado, faz ligação de vídeo. E não tô falando assim de mandar uma mensagem no WhatsApp rapidinho, não, é ligação de vídeo, porque essas pessoas, elas precisam do contato, elas precisam se ver. É o tempo de qualidade, né? Dá valor. É que eu falo um monte. Não, mas tá ótimo. Tá todo mundo interagindo com você. Pode, e eu acho excelente, porque... Eu não consigo ler tudo. Peraí, vamos lá. Tá. É que, na verdade, a gente tem uma seguidora... Você lembra de salvar isso aí, hein? Eu tenho que salvar. É que nós temos uma seguidora muito especial, Gi. A última historinha que eu contei é de uma neta que tem avó com Alzheimer, né? Inclusive, eu recebi, assim, retornos de pais e outras pessoas que passam por isso com os seus filhos, com os seus netos e vieram agradecer essa sensibilidade. E aí nós temos, então, a Lucilene, que tem a mãe com Alzheimer, né? E ela está passando por esse processo
a mãe já não consegue mais lembrar dela, dos netos, enfim, né? Então é uma história assim, e é uma angústia que ela tem vivido, uma ansiedade todos os dias de como será o dia de amanhã, né? Com essa doença. Então, ela está colocando aqui para nós que está sendo muito importante essa fala que você tem feito, sabe? Ai, que bom poder ajudar, que bom poder inspirar. E nesse caso eu tô com pessoas na família também com demência, então eu sei o quanto é desafiador, o quanto é aquela coisa assim de um dia de cada vez. Eu acho que a gente tem que ir por essa linha de raciocínio, sabe? Um dia de cada vez. Hoje foi assim, amanhã eu não sei como vai ser, então nós temos que ir vivendo em compartimentos hermeticamente fechados, ou seja, só hoje. Hoje foi assim, em fecha. Amanhã não sei, amanhã foi assado, fecha. E ir fechando esses dias para que a gente não sofra tanto, né? Porque é uma coisa que a gente tem que procurar aliviar de N maneiras, N maneiras. E às vezes é bem desafiador, né? Outra coisa que eu Exatamente. coloquei aqui, que eu tinha colocado aqui como dica, ó, não tente resolver seus problemas à noite. Interaja com as pessoas que você ama, então faz aquela ligação de vídeo para tu. Tem uma amiga minha de faculdade que eu amo ela. Gente, eu tô em quarentena há 17 dias. A minha filha é do grupo de risco e eu por precaução mesmo, assim, por causa dela e tudo mais, eu tô em quarentena há mais dias já, né, do que as outras pessoas. Sim. Então, se a gente não se reinventar todo dia, vai chegando um momento que realmente vai te sufocando. Então, você tem que ressignificar isso e tentar trazer para você. Eu coloquei aqui, tenha um hobby. O que é ter um hobby? Por exemplo, assim, não gosto de cozinhar, me desculpem as cozinheiras de plantão, não é o meu hobby. Eu vi que a Lili fez para almoço hoje um bolinho de carne maravilhoso. Não Tava é o muito meu bom. caso. Não é o meu caso. Eu não sou da cozinha, mas o meu hobby é fotografia. Eu gosto de colecionar, mas eu faço assim, eu faço álbuns, eu monto álbuns ainda. Eu sou daquelas de De antigamente ter na ainda. mão. Então eu gosto de lidar com as minhas fotos, com as fotos da gravidez dos meus filhos, né? Eu tenho um casal, para quem não me conhece, eu tenho um casal, eu tenho o Henrique com 15 anos e a Atina com 13. Então eu gosto de mexer com as fotos deles, com as fotos da minha família. E isso para mim é um passatempo também que é bem bacana. Ah, agora eu tô vendo ali, ó, minha tia tá dizendo, faço projetos, mas não é hobby. É verdade, você tem projetos sociais maravilhosos, mas não é hobby. O que te dá prazer? Não escreve nada agora porque eu sei e você não pode fazer o que te dá prazer agora. Agora você tem que ficar em casa. Porque ela ama viajar e agora não pode. Ai, meu Então Deus, fica em verdade. casa. Ah, e a Milena, que é psicóloga lá do Instituto, colocou o endereço ali, ó. O endereço do Instituto João Paulo. Nossa, Isso, eu que trabalho fixei para lindo que todo elas mundo ver. fazem. É muito bacana. Tá ali o endereço. Oi? Eu fixei para o pessoal ver, inclusive depois ela passou o telefone. Aí depois, Ah, se vocês quiserem o contato, a gente passa também. Inbox, a gente passa o telefone dele, se vocês quiserem, para poder entrar em contato também. tá. Outra coisa, gente, eu coloquei aqui à noite, principalmente, né? Quando a ansiedade estiver maior, assim, no você deitar, usar técnicas de relaxamento, por exemplo, existem algumas músicas que para algumas pessoas relaxam, para outras não. A gente tem que cuidar muito, porque a música, para algumas pessoas, é gatilho de Agita. estresse, então tem que tomar cuidado. Mas existem músicas de relaxamento que você pode pôr, e ao você deitar na tua cama, respira, faz aquela respiração bem profunda, enche o pulmão de ar 5 vezes, segura e depois solta. Eu falo muito isso para os meus pacientinhos que estão aprendendo a dormir sozinho no quarto.
não levar videogame para dormir com você, não levar o celular para dormir com você, né? A luz da tela do celular à noite emite uma informação errada para o teu cérebro, dizendo que ainda é dia, por causa da luminosidade, né? Dizendo que ainda é dia, e o teu cérebro não produz melatonina. E a melatonina, ela é super importante para o processo do sono. Então, engana o teu cérebro. Essas coisas fazem com que você fique mais ansioso ainda antes de dormir. Sabe aquela coisa, meu sono não vem, mas eu não... Aí tá claro para o meu cérebro. Então, ele não vai relaxar, ele não vai descansar. Então, videogame antes de dormir não é legal. Celular, televisão, é hora de ir fechando o teu dia. Né? E o café, e Gi? apesar de que algumas pessoas... Hã? E o café? O café é cafeína. Cafeína é estimulante, né? Não dá. Principalmente à noite. Aquele cafezinho preto básico que eu e a minha amiga Dani, que tá assistindo ali com a gente, adoramos o nosso expresso durante o dia. A partir dependendo do tipo da criança ou do adulto, até 6, 8 horas da noite, no máximo, assim, você pode fazer essas coisas que eu falei. Depois disso ficar enganando o teu cérebro o tempo inteiro e aí te atrapalha muito mais do que te ajuda na hora de dormir. E até para os pais, né, Gi, que tem agora as crianças em casa nesse período, gente, de ter um dia mais agitado, porque faz coisas que não fazia, né, antes, né, fazer uma contação de história, né, deixar uma meia luz, né, conversar, né, e acalmando a criança antes desse sono para que também ela possa relaxar, né? Porque simplesmente vão apagar tudo e vamos dormir, né? Tem crianças que funciona, que vai, que sabe, que tem essa rotina. Mas tem crianças que não, né? A gente conhece, eu trabalho com algumas crianças que tem que ter todo um protocolo, né? Um processo para poder a criança dormir na própria cama. Então, diminuir essa agitação à noite, né? Colocar um horário para dormir, ter essa... Eu insisto muito na rotina, né? Com as crianças tem que ter uma rotina, tem que ter uma organização para que elas consigam se organizar, gente. Eu acho que é muito importante. Senão é tudo muito bagunçado. Imagine que antes elas iam para a escola, elas tinham toda uma rotina, agora em casa não tem mais, né? Até de alimentação tem que ter, né? Isso é muito, muito, muito importante. Lili, eu tenho assim ainda aqui, por exemplo, eu tinha colocado, eu sei que o nosso tempo está estourando, já vieram me cutucar aqui. Eu preciso fazer esse agradecimento que é muito importante para mim. Esta luz que está me iluminando é da minha filha Atna, que contribuiu para a nossa live. Beijo, Ati! Ela não esquece de dizer que a luz é minha. Ai, que saco. E aí, assim, eu tinha colocado ainda assim, então, colocar limite nos momentos do dia para a gente se informar. Então, você eleger também uma fonte confiável, não ficar o tempo inteiro ali, né? Exatamente. E o que mais? E esse convite para olhar para dentro, né? Eu acho que é por aí, esse momento, vamos olhar esse momento como uma oportunidade também. Quero agradecer a Jepuava para Crianças, @Jepuava para Crianças, são dicas da nossa cidade para crianças, do que fazer com as crianças. Quero agradecer Momentos na Escola. Isso. Quero agradecer o @Momentos na Escola. Quero agradecer o não, quero agradecer a fotógrafa, mas o é Momentos na Escola. Isso. É a Sandrinha que faz umas fotos lindas lá. A Educar, apoio escolar também, para quem não segue ainda, sigam lá, vale a pena, tem várias coisas bacanas. O pessoal da VetVita, @VetVita, que é a clínica veterinária, que tem feito um trabalho muito legal com os animais. A gente vai fazer uma live essa semana sobre como os pets têm ajudado no processo dessa quarentena. Então fica aí a dica, para quem tem pet, vai ser bem bacana. O nosso UB vai participar, vai ser bem legal.
A Sarita, o pessoal do beleza.com, a Ana, o Beto, o Ivan, ó, um beijão para vocês. A Flávia Prost, para quem não conhece, também vale a pena seguir ela, @Flávia Prost. A Flávia teve um transtorno de ansiedade muito grande que levou ela a outras doenças. E ela compartilha isso com as pessoas no intuito de ajudar. Então, também é uma pessoa bem bacana da gente seguir. Eu aprendo muito com ela. Ela é muito inspiradora. Certo, Lili, por aí? Certo! Vamos aos nossos agradecimentos aqui também. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar isso, né? E se a gente for pensar, Deus nos coloca em momentos que a gente não espera, né? Então, que a gente possa ser luz nesse momento de quarentena, que a gente possa trazer coisas boas, seja no WhatsApp da tua família, seja até você assistir uma televisão, de ter esse momento, né? Eu acho que a gente se policiar para a gente não causar e gerar ansiedade em nós e nos outros, né? Que eu acho que não é legal. Então, eu queria agradecer a meus pais, né? Os pais dos meus alunos que me ajudaram a divulgar, né? Eu tenho aqui bastante gente que está mandando um abraço e também queria dar um beijo especial na tia Lu, que, né, compartilhou com a gente essa história da mãe dela. A minha professora, Fabiana Gripa, que ela é doula em Blumenau, que também ajudou na divulgação, achei muito legal. Ela tem um trabalho com as mães e com os bebês fazendo ginástica. E todos que, né, tiveram aqui com a gente, mandando, a gente não consegue nem ler, né? É muito legal, assim, esse momento, gente. Porque a gente compartilha ideias e sonhos, né? Que às vezes as pessoas não sabem. E a gente colocando aqui a nossa cara a tapa para, né, para conversar um pouco sobre isso e dizer que a gente, né, que não é fácil para nós. A gente está aqui falando sobre isso, a gente vive isso, né? Então, é uma forma de amenizar e de ajudar, né? Mas eu adorei, Gi. Foi muito legal. Que muito bom, que bom. Eu também. Que a gente possa ter ajudado algumas pessoas a se inspirarem, né? E com isso fazer diferença nesse momento que tá tão desafiador para todo mundo. Que Deus abençoe a todos vocês, Lili. Que Deus abençoe o teu trabalho, a tua família, o teu marido, que é muito metido, que fica querendo merchan para ele ali, fica pedindo.